Alô, alô, pessoal. Eu sou o Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast. Um podcast com gente muito ilustrada, feito o nosso convidado aqui, com quem a gente vai falar daqui a pouquinho. E vamos começar com aqueles recados de sempre, que a gente está sempre repetindo, mas não custa lembrá-los mais uma vez. Estamos aqui no canal da TV Metropolitana de Piracicaba, canal do YouTube da TV Metropolitana de Piracicaba, toda quinta-feira, às 8 da noite, ou às 20 horas, como vocês preferirem. Toda semana aqui, toda quinta às 8 da noite, com episódios inéditos, com convidados ilustres e muito ilustrados. E também você pode conferir os nossos episódios, os links todos, se vocês quiserem, lá no nosso Instagram, @ilustre.podcast. E sem mais delongas, né? É bom essas introduções a jato, né? Curtíssimas, para a gente ir direto ao assunto, ou quase direto ao assunto, né? Vamos conversar aqui com um quadrinhista, um autor de quadrinhos, um desenhista de categoria internacional, made in Piracicaba. Nós vamos conversar aqui nesse episódio do Ilustre Podcast com o Andrei Bressan. Com um aplauso aqui. Seja bem-vindo, Andrei. Valeu, Érico. Valeu. Agradeço você. Pelo convite. Que bom. E foi difícil, viu, pessoal? Porque este rapaz se diz um trabalhador braçal, de fato é, né? Um desenhista é um trabalhador braçal, até literalmente falando mesmo, literalmente. Né? E ele tem um ritmo de trabalho que a gente estava conversando aqui, que é industrial. Então, arrancar ele lá do estúdio dele, de quadrinhos, um desenhista de quadrinhos em tempo quase integral, né? É uma tarefa, é uma façanha complicada. Acho que faz um ano que eu levantei essa lebre aí de você participar aqui, né? Acho que faz isso mesmo. E agora que você está dando um tempinho, né? Porque da outra vez que a gente conversou, eu acho que eu estava trabalhando no final do Dark Ride, que era, né, a minha outra série lá de horror para Image. E, cara, é muito difícil, né? Você conseguir conciliar, sabe? Até a vida pessoal dá bastante nó. Né? Eu costumo falar, né? Porque quando eventualmente eu encontro assim, com alguém que fala, o meu sonho é ser desenhista, eu falo, a pessoa toda, né? Com aquela inocência, né? Então, espera um pouco, vamos conversar. Vamos botar a bola no chão, vamos conversar. Que o negócio é pesado. Mas assim, né? A gente brinca, mas eu não sei fazer outra coisa mais da vida. Pois é. A gente acaba sempre chegando nessa conclusão, né? Eu não sei se de uma forma desanimada ou de uma forma convicta. Acho que os dois se alternam, né? Entre, às vezes, o desespero e, às vezes, a afirmação da convicção de que é isso mesmo, né? Cara, assim, eu lembro que um tempo atrás o teu irmão fez uma... O que era? E fez alguma coisa a respeito de cartunistas da cidade. E exposição? E aí uma curadoria. Um texto relativo a cartunistas e Piracicaba. E aí ele escreveu um texto assim, né? Que ele comentava que a primeira vez que a gente tinha se encontrado, que eu não tinha chamado a atenção dele porque eu estava completamente absorvido assim no canto da sala, só com o super-herói, entendeu? e que eu passei batido. E que a gente só foi retomar assim, o contato e ter mais amizade lá na frente por conta do contato que a gente teve no Unicamp. Essa primeira vez que você se refere de terem meio que cruzado o caminho foi nos anos 1990 ainda, né? Foi. Que foi a época que nós todos estávamos começando, né? Nesse negócio de ilustração, de quadrinhos e tudo, né? E na época era uma brincadeira, assim, né? Assim, era um hobby, era um negócio assim de... Todos moleques, né? Da molecada, né? Eu lembro que eu adorava desenhar, acho que talvez assim, por ter já um pouco de dificuldade do traquejo social, né, mano? Então, A gente, aliás, isso é uma forma de afirmação que substitui esse traquejo social de alguma forma, né? A gente acha que basta isso, né? Depois, com o tempo, você percebe. Ou você se adapta, ou você, como eu falei, se afirma dessa maneira mesmo, né?
Porque tem gente que junta isso contra a rede social, com o tempo, né? Cara, no meu caso em especial, essa coisa que sempre foi assim muito importante para mim, né, o negócio de desenhar, só veio a ser uma coisa completamente diferente, como é hoje, depois, quando em 2001 eu tive um acidente de carro, entendeu? E aí nessa hora... Isso foi uma fronteira, assim? Foi um marco, assim, na vida até, porque né? Naquele ponto, assim, mais ou menos em 98, o desenho era uma atividade muito paralela, assim, sabe? Então, eu tinha que trabalhar e a gente jogava RPG, então eu com frequência desenhava os personagens dos colegas, sacou? Então o desenho ainda, digamos que era misturar uma forma de lazer, né? Era e aí assim. o RPG também, aí você juntava, o lazer era tudo meio interligado, né? Sim, mas era mega obcecado, assim, pela coisa do resultado, né? De ter um aprimoramento do desenho, né? Você trabalhava em quê, desculpa, nessa época? Nossa, nessa época nos eu anos era 90, né? chapeiro do McDonald's. Olha. Como dizem, né? Olha, tinha a ver tanto quanto um prego tem a ver com uma estopa. E a minha habilidade famosa, assim, de lidar com números, né? Já estava ali, presente. Né? Então, me ajudou pra cacete no McDonald's. Tá. Tô olha, com números. Então, trabalhava no Mac, fazia bastante bico assim de desenho, né? Porque você sabe como é que é. Eu sei. De vez em quando alguém pede para você fazer um mascote, pede para você fazer um cartaz. Então tinha esses bicos. E pagam tão pouco que de fato é um bico mesmo. É melhor você fazer na parceria, assim, na amizade mesmo, entendeu? Ainda mais naquela época, né? Você não sentia muito a necessidade no bolso. Não. A gente sente, mas vamos dizer que a gente ignora um pouquinho. A gente deixa pra lá. Tinha onde dormir, tinha o que comer. Exatamente, por isso. Para que uns 50 reais a menos a carteira... não dava ainda bate, no McDonald's eu recupero isso aí. Mas aí, assim, mesmo na faculdade... eu fui fazer publicidade e propaganda achando que eu poderia ter uma relação com o desenho. Só vou pedir para você aproximar o máximo possível da mesa. Isso. A gente, aliás, até você deu esse gancho, muitos fazem publicidade e propaganda por acreditar que isso vai levar ao caminho do desenho, não é? E o curso era comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda. Então, você tinha 2 anos de muita teoria e práticas pontuais assim de publicidade e propaganda. E eu vou falar para você, assim, o negócio de ter ideia, sabe, de ser super criativo, não é muito a minha, sabe? Eu gosto de desenhar. Mas desenhar não é ser criativo também? Não, você diz com relação a ter ideias de texto, né? Exato, essa coisa, sabe, da sacada do publicitário, sabe? Eu achava isso um puta pé no saco. Você não teve vocação para ser gênio? E hoje falam, né, que o cara da publicidade é o criativo, né? Então. Eles já se denominam quase gênio, quase um gênio, criativo, né? Eu morri de vergonha, assim, sabe? Você morria de vergonha. Puta, eu ficava constrangido pra cacete. Você não queria ser chamado de gênio, não, então? Nem fudendo. É um custo muito alto, né? Eu não sei, eu não segui por publicidade, mas eu imagino que você vê os cabelos arrancados dos colegas da área, você percebe, né? O pouco que eu trabalhei em agência de publicidade, eu vi o ritmo... mas vamos lá, né? Você está falando com um cara que faz gibi hoje. Então, sim, claro. Né? A minha rotina de trabalho é normalmente de segunda a segunda. Tá. Mas lembrando, eu faço isso como uma opção, né? Claro. Tendo em mente que, assim, eu tenho um ideal daquilo que eu quero com o meu trabalho. Então, eu tenho um comprometimento que eu quero alcançar aquele nível de resultado. Você fala assim, Andrei, mas você está deixando de viver. Foda-se, eu vivo desenhando. Então, para usar uma palavrinha da moda, você tem um
Propósito. Não, eu tô zoando também. Mas Não, é isso. Mas a palavra é da moda, é chata, mas ela expressa bem o que você está falando. Érico, né? para mim é um troço um pouco... É como uma obsessão. E eu tenho dificuldade de desligar. É mesmo? Então, assim, mesmo quando eu não estou trabalhando, eu começo a ficar extremamente ansioso. Olha. Eu sinto falta de desenhar. Desenhar é uma coisa que requer uma disciplina constante. Você não vai melhorar dormindo, tá certo? Então, se você tranquilamente descarta algumas horas de sono, isso? Mas assim, porque desenhar é uma atividade motora, certo? Tá. Então, ela tem toda uma parte muscular que quando você começa a entender como é que você precisa se comportar para desenhar melhor, você começa a, por exemplo, assim, quando você vai numa academia e você vê aqueles caras obcecados por resultado, sim, é porque eles vão aprendendo a polir o corpo deles naquelas máquinas. E eles acabam ficando assim extremamente viciados pela, né, aquela ideia de superação, claro, e tal. Só que na hora que eu estou desenhando, eu tenho muito esse pensamento comigo, assim, de observar o que eu estou fazendo, ver o que deu certo e procurar melhorar. Agora, você fala assim, mas isso é exigido de você? Não. Entendeu? É uma autoexigência. É um troço que assim... E talvez seja até mais puxado do que se você tivesse, por exemplo, um treinador, né? Total. Né? Veja, por exemplo, assim, nesse último trabalho, eu estava trabalhando no... Lembra do Comando em Ação, né? Sim, Os tiozões da nossa cidade vão lembrar. Então, o G.I. Joe, né? Super clássico, né? E aí, eu estava terminando o Dark Ride e chegou uma proposta lá. Falou assim, Andrei, a gente acha que o teu desenho combina muito bem para fazer uma minissérie do Destro. Falei, puta merda, do caralho. Eu vou adorar fazer isso daí, entendeu? E aí, assim, mesmo eu estando ali no Dark Ride, que era um trabalho assim, que já demandava bastante coisa, eu já explico por quê. Sim, sim. Eu já comecei assim, a pensar no que eu ia precisar para conseguir ter a performance que eu queria no Destro, entendeu? Enquanto você estava fazendo você já foi meio que planejando seguinte. Já comecei a montar arquivo, comecei a pesquisar os personagens, comecei a ficar... no meio de um outro trabalho. Total. Né? E aí eu escrevi assim pro editor e falei assim, seguinte, você vai ter a minha completa dedicação nisso daí. Sacou? Eu quero dar o meu melhor para você. Só que eu só quero que você me ajude nos prazos. Que eu vou tentar fazer o meu melhor. Eu vou dar o meu sangue para você, beleza? O que você estava fazendo quando te pediram Comando de Ação é um título mensal? Era um trabalho autoral feito pela Image Skybound. Sim. Mas era... Era uma max série, não era um título mensal. Então ia ter um final isso daí, né? Ia ter um final. E foi concebido assim, começo, meio e fim, porque o mercado está um pouco nessa de você vender assim os trades, né, que a gente chama, que são os encadernados. Sim. Então, a cada 5 edições, todas as editoras fazem um encadernado. Tá. Entendeu? Então, assim, mensalmente, você está ali na banca, tá? Com o número regular. Sim. 1, 2 e vai. E aí vai. Só que a cada 5 você encaderna. Tá. E aí, só que... Então, fechava um arco? Esses 5 fecham um arco. E aí, isso daí acabou desenhando assim, o mercado de gibi com uma lógica um pouco de série de TV. Temporadas. Exatamente. Exatamente, né? Então fica, às vezes, assim, com uma coisa muito de eco, porque a própria escrita acaba mudando, entendeu? Não tem jeito, né, cara? Eu acho que tudo é um processo dialético, né? Uma coisa vai alterando a outra através da prática e da necessidade. Mas eu acho também que dá uma riqueza muito maior para o trabalho, na minha visão, assim. Bom, Bom, você já vai... Você está por dentro, você pode me refutar tranquilamente. Não. É que assim... Eu penso que a gente tem mais riqueza no sentido de profundidade quando a gente tem mais tempo.
Mais tempo, né? É uma coisa que você fabrica, né? Então, nesse tipo de trabalho, né? Então, por exemplo, assim, você tem o mercado americano, o mercado europeu trabalha com uma dinâmica bastante diferente nesse sentido. Tem muita pesquisa, sabe? Tem prazo maior, mas o mercado americano trabalha com esse ritmo frenético, assim, insano. E eu não sei também o quanto eu não estou um pouco viciado nisso aí, entendeu? São altas reflexões. Mas assim, eu acho que você, pelo que você está dizendo, você busca uma excelência no que você faz. Mas isso não é... Eu acredito que até que se você fizesse outro tipo de trabalho, com outro tipo de prazo e tal, acho que seria, a autoexigência seria a mesma. Vamos supor que você trabalhasse no mercado europeu. Só que... seria a mesma coisa. Que é questão de temperamento também. Eu posso oferecer para você assim, uma janela de possibilidade a partir de como eu entendo assim, a minha experiência de trabalho, né? Sim. Então, por exemplo, se eu tenho mais tempo para trabalhar, eu vou polir mais o meu trabalho. Sim, é o que eu estou falando. Só que se eu tenho que correr, isso me obriga a ter muito improviso. E entende que tem uma dinâmica que é diferente? Assim, uma coisa é você polir o trabalho. A outra coisa é você ter aquela energia assim, do desespero. Isso é que é sinceridade. Entendeu? Você olha e fala assim, eu preciso terminar isso aqui hoje. Mas de qualquer maneira, para usar uma outra palavrinha, gasta, mas também traduz. Você, em qualquer situação, você é muito proativo. Você tem que resolver. Qualquer situação, você tem que arrumar uma solução. Seja ela polida ou improvisada. Sim, total. Com certeza. E aquilo vai ter já um DNA, no seu DNA está a questão de você fazer o melhor possível. Com pouco ou com tempo maior. E você sabe que assim, essa pode ser, né, uma característica psicológica minha, sei lá, né? Pode ser. Mas foi uma coisa também que eu percebi, eu pude observar, vamos falar assim, florescer mais em duas etapas ali. Quando a gente era moleque, que a gente estudava desenho... Até, por sinal, querido espectador, ilustre espectador, nós estamos num prédio em que o andar de cima aqui do nosso estúdio da TV Metropolitana era uma escola de desenho onde eu e o Andrei estudamos. Exato. A gente deu os nossos primeiros passos aí. E eu só acabei vindo para cá por causa do Bill. É mesmo? Porque a gente estudava junto. Ele estudava... Bill também tá nesse mercado que você tá também, né? O Bill tá com uma Bill prática ele tá trabalhando com tatuagem e com quadrinho. Sim. Ele tá mandando os dois assim, em paralelo. E na época a gente gostava muito de gibi, né? A gente desenhava pra cacete e era sempre assim numa levada bem lúdica, né? Até que um dia ele chegou e ele falou assim: eu faço aula num lugar que ensina a fazer gibi. Eu falei, você tá zoando. Ele falou assim? Falou. Que legal. Porque na época a minha mãe, ela queria muito que eu fosse estudar com o Joji, né? Joji Kusunoki, né? Um artista tradicional de Piracicaba. Eu estou dando essas explicações, claro, porque a gente atinge também um público além do nosso mundo aqui de Piracicaba, né? E ela me levava para ver as coisas do Joji e eu ficava piradaço, assim, né? Porque... ainda mais ali naquela idade, assim, para mim aquilo era muito estimulante, né? É um artistaço, assim, Porra, né? É demais. E aí a gente tentou começar lá, mas na época tinha uma... a demanda era tão grande, tinha fila de espera. E eu nunca consegui me matricular lá. Não tinha vaga, simplesmente. Não tinha. E aí eu tenho até amigos que foram para lá, né? Sim. E aí o Bill falou assim, foi uma situação engraçada, porque o Bill mostrou assim o caderno de desenho dele para mim, tinha um puta braço musculoso assim, e aí tava segurando uma cobra, né? Só que essa era a referência original, tá? Um desenho do Boris, você lembra? Lembro. Ele desenhou isso aí. Mas a versão, né? A versão que o Bill me mostrou era completamente inusitada, né, irmão? E aí eu comecei a rir, né? Porque eu achei engraçado. Não era uma cobra que o cara tava segurando, né? Não. Pula essa.
Como diria o Didi Mocó, pula essa. Então, falei, nossa, lugar legal, é ali que eu quero ir, né? Com um estímulo desse, né? O cara vai aceitar esses meus desenhos. Aí eu vim, né, pra cá, junto com o Bill, aí conheci o Magdiel. Sim. E aí fui fazendo amizade com o resto do pessoal aqui, com vocês e tal. E aí, à medida que a gente ficou gastando essa pilha aí nessa época, chegou um ponto que a vida chega para todo mundo, né, cara? Lógico. Então, a vida adulta, né? E ali, já na adolescência, tinha que começar a trabalhar, arrumar algumas coisas para fazer e tal. Então, o desenho foi ficando cada vez mais pro lado, né? E uma coisa lá, voltando no que eu tinha falado para você, que já naquela época, quem aguçou esse senso, né, de superação foi o Cássio Padovani, né? Também um arte-terapeuta aqui de Piracicaba, professor de História da Arte. Exato. Porque no Magno Arte, que era a escola que a gente frequentava, exato, que tinha essa questão dos quadrinhos e era diferente pra gente naquela época. Total. Porque aqui em Piracicaba, o que tem de verdade é artista plástico. Aqui é uma cidade de artistas plásticos, né? E o Magno trouxe um aspecto mais, vamos dizer, pop, que não tinha, não era explorado pelo pessoal mais veterano, que eram os professores dos ateliês, que eram ligados a artes plásticas, né? Não a arte pop de quadrinhos. Exato, e tudo. Não tinha isso. E tem essa, né, na época, pelo menos para mim, tinha essa divisão mais dura, né? E tipo assim, ó, cartunistas são outro tipo de pessoas e artistas plásticos são outro tipo de pessoas. Não, nem cartunista. Então, cartunista é um tipo de pessoa, quadrinista é outro tipo de... E ainda tem os artistas plásticos. Só que o Cássio catava a gente assim, ó, para trabalhar a nossa percepção. E dane-se, assim, ó, o que a gente... se gostava de artes plásticas... Ele não botava etiqueta da gente. Não, nada. Ele chamava a gente para conversar. E ele traduzia um mundo que era novo, que a gente tinha, assim, certa... familiaridade, né? Por ser ocidental e tal, né? Por ter uma cidade que é basicamente católica, né, meu? Então, a gente tinha aquelas referências de arte clássica por influência, muitas vezes, do catolicismo. Então, o Cássio chegou ali pra gente dando, assim, uma caixa de ferramenta nova, sabe? É uma boa imagem que você está fazendo. E aí... Quando ele começou a traduzir um pouco daqueles... A gente fez, assim, um curso de História da Arte, né? Sim. E quando ele começou a explicar aquelas dimensões ali do Renascimento, aquilo para mim era, sabe, o que pegava. Não, e é interessante, né? Porque, tipo, se você fizesse um curso tradicional de artes plásticas, talvez... os professores fossem por esse caminho de história da arte. Porque para você aprender, você precisa ter essa bagagem. Para aprender a desenhar, para aprender a pintar. Mas eu acho que o Cássio foi por um caminho, tipo, tá bom, você gosta de quadrinho, mas deixa eu te mostrar que tudo tem uma origem, tudo tem uma razão de ser, e tudo tem uma história, tudo tem... Exato. Né? É o ferramental que você está falando, né? Ele te respeitava do que você gostaria de fazer, mas ele mostra, ó, vem cá. Tudo tem uma raiz, né? Olha essa raiz onde que está. Né? E nesse sentido, o que eu também me interessava bastante é que, analisando as coisas ali com ele, tinha um paralelo muito bom com os quadrinhos, no sentido de assim, ó, ler imagens. Né? Isso aí. Qual é a narrativa que a imagem dá para você? Então, assim, a gente fazia muita análise de composição. Evidente que a gente olhava o contexto da produção artística de cada período, sim, mas a gente fazia muita análise de composição. E na hora que a gente começa a treinar o olhar para essa coisa, você acaba entendendo um pouco essa mecânica de contar a história com imagem, certo? E isso daí foi legal porque foi uma coisa que acabou voltando bastante para mim lá na frente. Né? Então, assim... tive esse contato com o Cássio, aí depois perdemos o contato,
Comecei a trabalhar, aí tive o acidente de carro. E o acidente de carro, que foi pesado pra cacete, foi um negócio que foi um choque muito grande, porque num momento eu estava no carro, normal, estava cochilando, e no outro eu acordei numa maca, tendo a convicção que eu estava morto, entendeu? Mas você tá dirigindo ou você tá Não, sendo estava no conduzido? banco de trás. Tá, sim. Estava no banco de trás, cochilando, porque eu ia ter que trabalhar durante a noite. Então a gente estava voltando de São Paulo à noite, que o meu irmão tinha conseguido um estágio fora do país. Sim. A gente foi para São Paulo para embarcar ele, se despedir. Eu tinha falado para minha chefe na época, falou, meu irmão tá indo embora, não sei quando que ele vou ver ele de novo, então você me libera. Ela falou assim, eu libero, mas você vai me entregar todas essas planilhas amanhã cedo. Ah, você já foi lá sabendo, você tem que voltar logo, né? Eu falei, puta, beleza. Aí fomos para São Paulo, chegamos em São Paulo, o aeroporto de Paris estava em greve, não dava para embarcar ele. Tivemos que voltar para Piracicaba. Tava chovendo, um cara que estava dirigindo um caminhão dormiu e tombou. Só que ele tombou com a parte de baixo do caminhão voltada para a gente, numa ponte. Então, ele praticamente assim, ele isolou a passagem do carro. Só que como a parte de baixo do caminhão não tem sinalização nenhuma, para ela que estava dirigindo, era como se a estrada acabasse. Tava chovendo, ela começou a reduzir, ela não conseguia enxergar. Na hora que ela viu que era um caminhão, o carro já estava patinando, porque ela não tinha mais o que fazer. Ela virou o carro do lado dela, ela tomou o maior impacto. Ela salvou a gente, entendeu? Ela virou o carro, se arrebentou ali. E eu estava no banco de trás, dormindo, porque eu ia ter que trabalhar à noite. E o meu irmão, que estava no copiloto com ela, foi quem resgatou a gente. Olha só. Então, assim, na hora que veio essa experiência aí, né, alucinado, porque eu fiquei internado num hospital escola, perto da estrada. Então, eles ganhavam por internação, e eu estava internado literalmente no corredor, assim, de passagem. E eu estava inteiro fixado na maca, assim, E o médico botava a mão assim, em mim e falava assim, eu tenho pouca memória, tá? Mas essa imagem eu tenho. Mas esse tipo de experiência... Também. E ele colocava a mão assim em cima assim, do meu peito e falava assim pro meu pai, teu filho aqui não vai se movimentar o pescoço para baixo, beleza? E meu pai desabou assim do meu lado, né? Pelo amor de Deus, pá, não desista. E eu não consegui entender o que estava acontecendo, porque eu tive uma porrada na cabeça, né? Que eu arrebentei um monte de vidro com a cabeça. Putz. Eu fiquei com uma lesão no pescoço. Né? Isso, a recuperação disso... Então, tive amnésia. Só que, então, o processo de recuperação ali foi super bizarro, porque eu voltava para o meu quarto, eu não conseguia estabelecer relação nenhuma, né? Você lembra quanto tempo demorou isso? Depois você conseguiu... Os primeiros 15 dias foram insuportáveis, de tipo... você não conseguir lembrar nada, assim, parece coisa de Alzheimer mesmo, entendeu? Desaparece todo o teu registro de memória temporária, tá? Então você não lembra o que você comeu há pouco tempo atrás, você não lembra o que você fez ontem, você lembra instantes assim, picados, entendeu? Mas isso, felizmente deu certo. Deu certo. O médico queimou a língua dele, graças a Deus. Né? Pois é. E aí, quando eu me recuperei disso daí, eu falei assim, a vida é muito frágil e ela é muito curta. Será que foi daí que veio a sua gana e o que você chama de obsessão em aproveitar a vida fazendo um trabalho de excelência, que a sua vida é isso. Não é isso? Eu acredito que isso daí foi um... Porque depois veio o Unicamp e tudo, né? Exatamente. E aí esse processo seu de aprimoramento rumo a fazer disso a sua vida mesmo, profissional e até pessoal, eu posso dizer, né? Total, porque nessa hora o Cássio, inclusive, voltou assim com bastante proximidade, né? Para me ajudar nessa retomada. Sim. E aí eu encontrei com mais outros colegas que estavam numa época
Lógico que não como eu estava, no sentido, né? Não, claro. Né? Mas assim, no sentido de querer produzir. A gente montou um grupo e falou, vamos fazer uma exposição junto? Aí eles já estão um pouquinho mais adiante no aprendizado também. Acho que teve uma conjunção de vontades aí, de desejos. Né? Um deles é o Tarcísio Lorena, que também aqui é artista plástico da cidade, pinta muro, pinta os cenários de teatro. Sim. Né? Tarcisão foi outro, assim, dei aula, ele abriu para eu dar aula durante o tempo que eu estava arrebentado da cabeça. Sim. Ele me convidou para dar aula no ateliê dele por um bom tempo. E a gente ficou 1 ano trabalhando nessa exposição e quando não terminamos, assim, foi bacana, né? A coisa de conclusão. Só que foi outro choque, né? Porque eu falei, cara, eu não tenho a mínima noção do que eu estou fazendo, eu preciso aprender isso de verdade. Olha, então isso daí serviu como, de certa forma, um alerta. Tem que comer muito feijão ainda. E foi um lance assim, né? Porque a minha irmã estava na Unicamp e ela falou, olha, a Unicamp oferece vaga remanescente se você está formado. Né? Você já estava formado como aluno especial, exatamente. Tá. E o Cássio, muito honestamente, chegou assim para ele falou assim, Andrei, cara, eu consigo ir com você até aqui. O que você está querendo, eu não tenho a manha. Porque eu queria muita coisa da arte clássica, entendeu? Eu acho que você estava num estado aí de esponja, né? Total. Aquela gana realmente do aprendiz, mas no melhor sentido, né? Eu estava realmente num ímpeto absoluto, assim, né? Eu queria aprender a técnica clássica, né? A pintura a óleo. O Unicamp era o lugar para isso. Né? Então, e aí lá eu conheci o professor Álvaro, que era um espanhol. E aí ele foi o cara que me ajudou a trilhar assim, um caminho que intensificou bastante essa coisa de sabe, trabalha, faz de novo. Esse dá para chamar de mestre de fato, né? Cara, porque ele mestre absoluto mesmo, né? Ele tinha assim, para os dias de hoje, sabe? Eu tenho certeza absoluta que ele ia ser odiado, entendeu? Ele seria, de certa maneira, politicamente incorreto, talvez. Porque o rigoroso. Extremamente rigoroso. Não, ele porque assim, às vezes não se pode exigir muito rigor da geração Nutella, né? Ele chegava assim para aula, ele falava assim, você quer elogio? Vai conversar com a tua mãe. Pede elogio para tua avó, entendeu? Mas muito papo reto, né? Aí falou, que é bom, pô. Aqui eu quero que vocês desenhem. E vocês não vão ficar bom eu passando a mão na cabeça. Não, e é engraçado, né? Porque geralmente essas pessoas falam isso numa idade que nós queremos afago, né? Porque parece que é uma coisa meio não dita que, vamos incentivar o estudante, né? E é a época que a gente também está em formação, até de caráter, e a gente às vezes espera um afago, né? E não né? Eu vou te preparar para a vida, né? Exatamente. É muito isso, né? Porque, por mais que você fala, nossa, o cara era duro, né? Era duro pra cacete. Quer ver? Eu vou contar um episódio rapidão, assim, pra você ter uma ideia de como que era o tato, né, com ele. Sim. Eu levei, assim, um desenho para ele. Eu lembro que eu fiquei a semana trabalhando, assim, o máximo que eu podia. Eu vou me esforçar por eles. Cheguei lá achando que eu ia assim, entendeu? Arregaçar, né? E ele olhou assim e falou assim, o braço tá errado. Desmorona a pessoa. Aí eu já gelei, né, mano? Falei, nossa, eu peguei todos meus livros do Bernie Hogar, cara. Não é possível. Eu olhei isso aqui 1 milhão de vezes, né? Como cabeça, pode estar errado esse braço? Em silêncio, né? Aí ele falou, tá errado. Aí, né, eu dei aquela respiradinha, eu falei, mas onde tá errado? Como que eu corrijo? Ele virou a costa, saiu da sala de aula. Demorou uns 10, 15 minutos, assim. Deixou você... Não, deixou ali, largou. Deixou no vácuo. Exatamente, ele virou, e ele era espanhol, baixinho, assim, né? Bravo pra cacete. Invocado, né? Virou a costa, foi embora, saiu. Daqui a pouco ele voltou com um livro, assim, na mão. Ele falou, a resposta tá aqui, ó. Se vira, acha.
Mas ele foi legal, porque podia ter de fato largado, sei lá. Aí ele me deu ele aquele foi livro. Em busca da resposta, mas tipo... Aí eu passei aquele limpo... te dando a vara, eu sei que vai pescar, eu não vou... Aí eu passei aquele livro a limpo. E na primeira oportunidade que eu tive, eu devolvi o livro dele e mostrei a cópia que eu fiz copiando todos os desenhos do livro dele. Isso quanto tempo depois? Cara, meses depois, assim? Cara, não foi muito mês, não, cara. Foi... eu tô falando com uma pessoa cara, muito determinada. Nem entro nesse mérito. Acontece que assim, quando eu entrei na Unicamp, foi aquele sentimento assim, de realização plena, sacou? Isso é muito legal. Então, eu tava no lugar que eu queria, aprendendo um negócio que eu amava pra cacete, com uma pessoa que entendia do riscado, entendeu? Então, aquilo fazia uma diferença que eu não queria perder tempo. Esse sentimento de urgência. Total. E era uma dedicação absoluta. Eu acho que aguçou uma percepção que você tinha meio adormecida, ou o acidente realmente acho que aguçou isso, né? Esse sentimento de urgência mesmo. Então, eu não conseguia participar ali da festa, da farra, entendeu? Do lado social. Na verdade, eu fiquei um puta de um chato, sacou? Porque pra aquela molecada que tava... Você queria estudar, né? Nossa, se eu queria estudar. Eu queria que aquilo ali fosse meu passaporte pra vida adulta, entendeu? Que aquilo ali norteasse o meu caminho pra outro lugar. E vocês aí na balada, né? Não, cara, era... Mas então... Era muito obsessivo mesmo. Eu acho... Deixa só te cortar brevemente aqui. Ô Danilo, vamos começar a mostrar alguns desenhos? Que olha, estão falando com um desenhista, né? E, infelizmente a gente tem um limite de tempo, mas vamos costurando as histórias. Vamos. Bom? Vai lá. Esse é o primeiro desenho, ainda antes da Unicamp, né? Foi com o Sérgio Moreira que fiz isso daí. Na época que o Magno tinha aberto um curso de ilustração mais avançado. Sérgio Moreira foi um dos professores lá da escola, né? Do Magno, né? Isso que você lembra, que ano que foi? Ai, cara, deve ter sido 95. Uns anos 90 também. Não, será que 96? Eu não tenho... Acho que uns 96, 97. Você tinha que idade? 16, 17? Consigo lembrar, cara. Quantos anos você tem agora? 46. Eu tô com 49 quase. Devia. Mas naquela época eu tinha 16, 15, 16, mas aí por aí. Foi bem assim, na época que o desenho, eu estava trabalhando, entendeu? Sim. E o desenho era uma atividade de descontração mesmo. Mas para quem tá descontraído, já tá um nível que já ia levar a outros voos aí, né? Vamos pro próximo, Danilo? Mas vamos falando aí, não se preocupe. Esse Esse daí aqui já é Unicamp. Unicamp, E esse foi um dos primeiros que eu fiz, assim, logo de cara. Lá no começo do curso? Foi. Eu estava bastante envolvido de pesquisar o Rubens. Tá. Entendeu? Então eu queria sempre compor imagens que não só contasse história, mas que fosse na direção da mitologia, né? Tá. Então, mas lógico, você vai olhar e falar assim, mas são deuses nórdicos, tem toda uma leitura aí. Eu não estou falando nada. Não, porque hipoteticamente. A representação que a gente assume aqui, ela é a representação europeia clássica, né? Renascentista. Então, não tem nada a ver com a mitologia nórdica de fato, né? Claro. Mas enfim, era a junção que eu estava tentando costurar, né? A influência clássica com o mito nórdico. Legal. Vamos para o próximo, Danilo? Que a gente ainda está no tempo da Unicamp, né? Que esse também né? Esse aí foi quando eu comecei a ter um pouquinho mais de autonomia para pintar, porque ele lembra, né? Eu venho do desenho. Tá. Então, pintar era um terreno completamente novo. E essa foi a primeira tela que eu terminei. Legal. E legal, cabe falar aqui para você, não sei se você conhece o podcast, a dinâmica aqui, mas a gente está vendo aqui, mas a gente mostra em tela cheia para quem está em casa. Tá. Então não estamos vendo, o espectador não está vendo de longe a tela. O Danilo também coloca em tela cheia, né? Então a gente pode apreciar aqui o desenho nas dimensões maiores possíveis também, né?
Então ainda é Unicamp aqui, vamos ver se o próximo... Eu não estou lembrado se eu já coloquei. Mas, peraí, para um pouquinho, Danilo. Vamos chegar nisso aqui. Era o próximo passo mesmo. Então, mas vamos... Unicamp e aí o começo da sua vida profissional, né? Aconteceu que no final do Unicamp, o plano que estava na mesa era que o Álvaro iria se aposentar e ele estava abrindo um centro de pesquisa em Paraty. E a gente conversava muito de eu ser professor dele lá. Olha. Só que deu tudo errado. Deu tudo muito errado, entendeu? Inclusive ele abreviou-se a vida dele, né? De uma maneira muito triste, né? Exato. E foi na sequência que ele se aposentou que ele morreu, né? Sim. Então os planos foram todos água abaixo. Aí aconteceu aquela coisa assim, tipo, fodeu. Mas você estava disposto a aceitar o convite dele? Eu já tinha aceitado. Eu já tinha, inclusive, ido para Paraty. O próximo passo seria mesmo estar naquele lugar. A gente foi para lá para ver como que o espaço era. Ele já tinha conseguido uma parceria com a Lorenzo de Medici, na Itália. Olha só. Que ia fazer um curso de restauro em Paraty. Ele tinha um monte de parcerias assim engatilhadas, sabe? Nossa, deu muita dó. Ia acontecer mesmo. Deu muita dó, sabe? Porque ele estava movimentando o céu e a terra para fazer aquele centro de pesquisa dele. E o prédio estava construído, entendeu? Nossa. Tinha a casa dele, tinha sala de aula, tinha ateliê de pintura. E o ateliê de pintura era construído naquele sistema clássico, né? Uma sala escura, com um lugar de iluminação natural. Então, para produzir contraste, Sim. O ângulo da entrada da luz, o sol, entendeu? Um ateliê de escultura próprio para a escultura. Então, assim, um espaço com mais amplitude para você poder... Estava tudo no... Tudo. Tinha até galeria para disposição dentro do espaço. Nossa, mas... Nossa, realmente é uma judiação. Mesmo. Cara, e foi muito feio, né? Porque a morte dele foi super trágica. Assim, não precisa nem falar, não é melhor não. E aí, chegou um ponto que eu falei, cara, fudeu, não... Mas aí, como que você... Aí a perspectiva seguinte, o que você pensou? Aí, como isso daí já estava dando o Álvaro, inclusive, ele falava, olha, eu gosto muito do teu trabalho, mas você ainda tem muita influência dos desenhos americanos. Ele via isso como um problema? E os colegas, como ele não gostava do desenho americano, ele queria que eu limasse isso de vez, entendeu? Que assumisse um perfil mais clássico de desenho. Que, na verdade, ele queria um discípulo, não é, já? Total. E eu estava super disposto, beleza? Claro, mas e aí, assim, seria de boa. E os colegas de lá, que tinham uma bagagem parecida com a minha, eles falavam com frequência também para mim, falou, cara, mas porra, geralmente as suas telas todas têm narrativa e tal. É sério mesmo que você parou com esse negócio do quadrinho? Que você estava num lugar que não é a tônica, a linha do lugar, digamos assim, não é isso. Por exemplo, lá na mesma sala de aula tinha o Mário Cal, que é outro quadrinista, né? E eu suponho que também devia chegar algo desse tipo de comentário para ele, né? Com então certeza. Parece que é errado, sabe? Entre aspas, né? Não é uma linha que você queira seguir, né? E na época, quando eu olhei para essas coisas e vendo que a coisa tinha ido pro vinagre, eu falei, cara, eu vou arriscar ir para Quanta. Eu vou... Porque aí eu comecei a olhar para os ilustradores de quadrinho que tinham formação mais clássica. Que, de novo, eu estava tentando voltar para o quadrinho, mas sem perder a experiência que eu estava desenvolvendo nesses anos. Mas é muito a questão do lugar mesmo, né? Porque na Unicamp você já viu que o que você tinha que aprender ali estava cumprida essa etapa, né? Tava. Você não ia se desenvolver nesse sentido que depois veio a ser o seu trabalho lá. Lá. Não.
O que você ia? Talvez se você fosse desenvolver, seria uma vida acadêmica, os mestrados e doutorados da vida, né? Você não ia se desenvolver pelo caminho que você tem hoje, né? Aí você foi para Quanta, né? Aí eu fui para Quanta, conheci o Marcelo Campos e o Davi Calil. O Davi Calil foi meu professor durante um bom tempo disso daí. Sim. E ele estava me ajudando bastante, assim, o Daniel Fayad também. Então a gente pegava na época muita coisa do Simon Bisley, do Glenn Fabry, para procurar assim, olha, são caras que tiveram essa formação mais clássica da pintura tradicional e que conseguiram, vamos falar assim, dar um acabamento mais pop. Sim. E eu insisti muito nessa coisa de tentar ser capista. Até que um dia, eu mostrando as pinturas pro Joe Prado, ele viu, tinha umas páginas de quadrinho que eu tava... no meio lá você colocou lá. Assim, na coisa de brincar mesmo, entendeu? Sim. Como tava na minha pasta, tinha algumas páginas de quadrinho ali embaixo. E no que eu tava mostrando as coisas pro Joe Prado, ele falou, opa, isso daí é página? O cara foi no que você ele olhou e falou assim, cara, é o seguinte, isso daqui que você está fazendo, você vai ser concorrente dos caras que você gosta, beleza? Você não vai conseguir... Outro de papo reto também, isso é muito importante. É a melhor coisa que tem, né? Meu. Você não fica fantasiando, você fala, porra, mas é duro escutar. Caralho, uma vida é pesada, mano. Não, mas acho que você já estava numa altura que talvez você absorvesse melhor. Em convenção, a coisa mais comum que tem é a galera com pastinha de página, vai mostrar, e chora, velho. É mesmo? Chora. Porque, assim... Cara, eu entendo, todo mundo Convenções nos Estados Unidos, né? De quadrinhos, né? Aqui no Brasil também. Aqui também. É a mesma coisa. Cara. Os sonhadores com as pastinhas, a galera, o portfólio. A galera chega tensa, sacou? Então, porque... Muito provavelmente assim, é gente que idealiza bastante a coisa. E eles querem incentivo, né? Se ele sair de lá com uma palavra de incentivo, o cara vai se sentir contente, né? Só que não é do por mesmo aí. Jeito que tem essa pessoa com esse sonho enorme, assim, tem uma fila de mais, sei lá, 100, 300, sei lá, entendeu? Que estão na mesma pira. Você não consegue dar atenção para todo mundo. Então, você vai acabar sendo grosso com alguém, cara. É impossível. Não, e assim, o cansaço, vamos combinar também, já que o mundo é cruel e malvado. Quer ver? Não, assim, veja, mas assim, também não é só questão do cara, uma hora ele ficar estressado e ser grosso. Tem gente que também não está disposta, ficar orientando novatos, não é isso? Cara, tem isso também. Às vezes que eu apanhei quando eu ia mostrar os meus trabalhos, cara, eu voltava derrotado. Você queria não fazer mais aquilo. Então eu entendo quando a galera desmonta na hora de análise de portfólio. Sim. Porque é um troço difícil, cara. Só que faz parte, não tem jeito. É sempre duro. Não tem como ser diferente. Quer ver uma experiência que foi ruim, mas que rolou? Eu já estava trabalhando para o mercado americano, estava assim, numa convenção. Aí alguns colegas saíram para um lado, eu fiquei sozinho na fila e alguém me reconheceu e falou assim, você é fulano de tal, você está fazendo tal gibi, né? Eu falei, tô, beleza. Aí, você não quer olhar minhas coisas? Eu falei, não, tô de boa, cara. Eu tô de boa. Eu tentei... Falei, você tentou sair. Cara, eu não faço essa coisa de analisar coisa da galera, porque é melhor você falar com o editor, ele vai poder te instruir melhor. Não, entendo, mas... A gente também entende que eles também esperam isso da gente de alguma forma, né? Você ter o aval do cara que você gosta, não é isso? A gente passou por isso também. E aí o cara insistiu comigo, eu fiquei sem graça. É que você ficou... Ele te colocou numa saia justa porque você não faz esse tipo de coisa, né? Não é prática sua, né? Então vamos ver o que você fez. Peguei para olhar. Aí, né? Eu consigo... Que assim, eu dei aula de desenho um bom tempo, né? Claro. Então, eu olhei para o trabalho dele, eu identifiquei problemas que eu sei que rolam quando que um editor... são comuns a muita gente. Talvez no estágio dele seja comum. Aí eu olhei, beleza, fiquei quieto. Falei, cara, tá legal, mas tem umas coisas que, né, precisa dar uma polida aqui, beleza? Tentei ser o mais econômico possível, né? Não, mas pode falar. Tem certeza? Aí eu falei, por exemplo, catei a página do cara, falei, você está vendo essa página aqui?
E aí eu fui pontualmente nas coisas. Tá. Cara, um maluco mudou da água pro vinho comigo. Sacou? É. E eu vi, ele ficou nitidamente assim, irritado, bravo, entendeu? Ele vazou. Ele insistiu. Bom. Mas eu não tava Não, assim, que você fosse. Ele. Eu acho assim, você teve uma postura séria o tempo todo, sabe? Só que num primeiro momento você foi mais delicado, Érico, sutil talvez na crítica. E depois você foi mais direto porque ele insistiu. É uma saia justa de qualquer forma, né? Mas é muito difícil. É isso que eu sempre tento falar pra galera, que tá falando, ó, galera, vai com o couro duro, beleza? Quando eu dava aula, assim, ó, eu pegava bastante no pé, lógico, por influência do Álvaro também, né? Tá. Porque, afinal de contas, a gente aprende, né? Através dessa experiência de ver o que deu certo e não e tal. Isso aí. Então, eu falei, porra, o que o cara me ensinou deu certo pra mim. Eu vou replicar o modelo que eu aprendi. Eu não tava questionando o modelo dele, entendeu? Eu tava achando um modelo dele legal. Mas as minúcias, né, Andrei? Os detalhes aí você vai se deter neles, né? Aí, os meus alunos, eu também era duro pra caralho, porque eu falava, mano, vocês não estão entendendo. O bicho pega, vocês têm que estar cascudo. E eram alunos. É que nesse caso ainda é mais difícil ainda, porque o cara você ia ver uma vez na vida. Sim, Então, a palavra sua, queira ou não, tem mais peso. Total. Né? Então é muito difícil. É uma missão. Não, é ingrata. É ingrata, muito ingrata. Como eu estava sem perspectiva nenhuma de trabalho, e quadrinho era um negócio que eu adorava, né? Vamos deixar isso bem claro. Sim, claro. Eu não estava apostando num cavalo assim, meio aleatório. Quando eu era criança, eu vinha aqui na missa com meu pai e a gente tinha um pacto assim, ó. Ele falava assim, ó, se você se comportar na igreja, eu dou gibi do Homem-Aranha pra você. A gente vai pra banca, né? Eu dou gibi do Homem-Aranha pra você. Não, ele calava a minha boca, porque o gibi do Homem-Aranha era só o que eu precisava. Saía da igreja na banca lá da trás e comprava o Homem-Aranha. Exatamente ali. Aí, então assim, quadrinho estava sempre naquele ponto que você fica tentando negar, entendeu? Aquela coisa que você fica jogando para sombra. Até entendeu? por circunstância mesmo da vida, né? Então, aí preciso trabalhar isso e aquilo, né? E tal. Aí o Joe veio e deu esse sacode aí. Eu falei, cara, beleza, vamos produzir página. Sim. E aqui na época, eu tinha juntado com alguém aqui da cidade, o Maiolo, que tinha a mesma sanha que eu tinha de querer produzir pra cacete. A fome com a vontade de comer. Né? E o Maiolo falava assim, cara, você é o primeiro desenhista que eu trombei que produz numa velocidade que eu não estou conseguindo acompanhar. Olha só. Então, era um negócio assim de muita, sabe? Sim, pauleira, né? Muita vontade, né? Tinha muita energia para fazer. Então, aqui eu montei essa sequência, que não tinha um roteiro lá muito estabelecido, tá? E o Maiolo veio e fez a cor. E na hora que a gente postou isso daqui, o Joe Prado chamou. Opa, vamos conversar? Olha que legal. Mas na hora, assim, na época era primórdios do Facebook, tocou o meu Messenger junto com o do Maiolo, na mesma hora. Assim, ó, nós postamos. Que demais, que demais. Aí nós ficamos mega felizes, né? Porque conseguir entrar para Arte Comics era, tipo, né? Entrar pro Valhalla, né? Ô Danilo, vamos passando outros trabalhos. Eu tô sentindo que não precisa fazer uma parte 2. Tá bom. Mas vamos fazer uma leitura dinâmica, mas você vai prometer que você vai voltar aqui. Tá bom. É só vamos dar uma geral aqui, que vai ser pouco diante de tudo que você fez. Como eu te falei fora, você me mandou imagens da sua vida inteira, né? Aqui eu tentei ver reunir o filé seu, né? E aí, então vamos falar desse esse aqui. foi o primeiro trabalho oficialmente publicado para DC. Só que esse trabalho veio... 2009? Acho que 8. 8? Porque saiu em 9, mas eu acho que a gente... Não, peraí. Acho que foi isso aí mesmo, acho que é 2009. Tá. Só que, cara, foi a pior janela de trabalho possível. Como assim? Porque eu tinha me comprometido com duas coisas
em épocas diferentes e elas coincidiram tudo ao mesmo tempo. Putz. Então, eu tinha... você lembra aqui, ó, a reforma do Museu Prudente de Moraes? Ah, é que você fez os desenhos lá, né? Exatamente. Você fez praticamente identidade visual mais moderna para o Museu Prudente, né? Fiz as ilustrações. Sim, né? sim. Aí o pessoal já tinha conversado comigo e falou assim, Andrei, o museu vai precisar sair agora, nessa semana. Tudo ao mesmo tempo, tudo. Falei, cacete, você tá zoando. Tá, beleza. Aí eu já estava trabalhando numa série de cards que na época como eu não estava oficialmente com nada, eu estava com uma série de cards para um especial do Homem-Aranha. Eu tinha que fazer 400 cards. Isso naquele espaço camarada de tempo, né? Muito breve. Então, cara, chegaram uns 400 cards, chegou o museu e no final do museu tinha esse para fazer. Caramba. Então, foi muito exaustivo, sabe? Mas você conseguiu. Eu fiz, cara, mas assim, a resposta não foi boa, beleza? Não foi. Vamos passar para o próximo, Danilo? Vamos avançando um pouquinho aqui. Aí foi quando eu voltei de novo, por assim dizer. Porque ali foi em 2009. Tá? E como aquela estreia minha não foi boa, a galera não gostou. Vamos dizer uma segunda chance. Só que demorou 3 anos. Mas ela veio, né? E aqui foi quando ela começou a aparecer. E por sinal, foi aqui, né, fazendo um pouco dessas coisas do Batman, que me ofereceu a possibilidade de depois ir para a Image. Porque eu conheci o meu editor atual aí. Porque a DC estava naquele processo de reformulação dos Novos 52. Entendi. E a gente estava trabalhando nesse... né? Ótimo. Vamos para o próximo, Danilo? Esse monstro do pântano é para você não dormir à noite pelo resto da vida. Mas o objetivo talvez seja esse, né? Esse desenho, eu até coloquei ampliado, fora do contexto de página, porque é muito impactante, né? Pois é. Monstro do Pântano é um clássico que teve retornos, né? E foi uma das coisas que eu mais gostei de fazer na DC. Porque eu sempre gostei muito de horror, então... Nota-se. Olha o resultado desse Deu trabalho. Certo, né? Vamos pro próximo, Danilo? Vamos fazer uma leitura aí dinâmica. Deu uma pulada, viu? Aí deu uma boa pulada, porque aí são os dias de hoje. Não, mas não se preocupe que é um autor que a gente vê uma identidade nele, não tem problema. Mas beleza, isso daqui é o mais já recente Marvel, que eu tenho. Já. Finalmente aí cheguei na Marvel, mas depois de dar uma volta ao mundo. Porque você sabe, eu sempre gostei pra caralho da Marvel. Sim. Sempre foi o que eu mais desenhei na vida. E eu só consegui chegar na Marvel por, assim, sabe, um alinhamento planetário. Isso acontece. Sabe? Acontece. Porque, cara, eu não conseguia nem fodendo pegar um trabalho com eles que seja. Só que... Isso que ano? Você falou tempos mais recentes, né? Acho que 1 ano e meio atrás. Olha só. E aí, o que aconteceu? Eu fiz uma arte do Wolverine lutando com o Fanático, uma arte grandona. E eu postei no Twitter. E quem viu foi o Mark Miller. Olha só. E aí ele repostou escrevendo assim, uau! Acordei agora tomando o meu chá e tomei essa cacetada aqui. Olha só que legal. E a postagem teve um número assim, de visualização absurda. Entendeu? Que em Facebook, em Instagram, cara, eu nunca... Que nem pólvora. Exatamente, pegou fogo mesmo, entendeu? E aí, na hora que eu vi que a coisa tava desse tamanho, eu já tinha conhecido um cara dentro da Marvel, e aí eu falei assim, cara, vou aproveitar a janela e vou cutucar para ver se cai alguma coisa. Falei, você viu isso aqui? Assim como quem não quer nada, né? E aí ele falou assim, não só vi, como já estou conversando com o seu agente. Que beleza. Falei, nossa. Porra, velho, beleza. Consegui. Era isso mesmo. Então tá bom. Falei, maravilha. É isso, fechou. Que beleza. Vamos pro próximo, Danilo? Acho que agora tem uma sequência de
Vamos voltar para DC de novo, né? Mas... Isso daí eu fiz depois que eu terminei o Birthright, que é o mesmo escritor, o Josh. Sim. E aí o Josh chamou para fazer esse número do Batman e Superman. Mas é engraçado que acontece isso muito na vida da gente, né? Uma pessoa você vê num momento, aí depois ela reaparece, né? Eu tô vendo que a sua rede aí até recorrente, né? Das pessoas com quem você trabalhou em diferentes editoras. Cara, né? É muito interessante, né? Com quadrinho isso acontece pra cacete. Então, essa é uma edição especial? Como é que foi? Não, essa daí era uma série que já estava em andamento. Tinha um desenhista oficial, eu era o que eles chamam de filler, né? E veja, por que isso foi encaixado nesse ponto aí? A gente tinha acabado de terminar o Birthright e a gente estava se organizando para um próximo trabalho. Só que como a gente não tinha tudo pronto, o Josh falou, o desenhista dessa série vai precisar sair, vem comigo fazer essa edição e depois a gente volta a trabalhar. Isso aqui não estava previsto. Não, foi ele que juntou e falou. Encaixe aí, uma circunstância. Falou, você topa? Eu falei, fazer Batman e Superman? Claro, puta que pariu. Fácil. Vamos pro próximo, Danilo? Nós vamos ter que fazer um programa a mais aí. Esse daí é o Birthright, que é o gibi que eu mais desenhei até então. É uma capa, né? Do lado. Que capa. Nossa, espetacular, né? Foram 50 números, tá? 50 números. Desenhei todas as edições, sem atraso. Entreguei tudo, não teve um filler. Ninguém, sacou? Olha. Trabalhamos que nem louco nisso aí. Mensal, né? Mensal. Foi quantos anos? Tudo bem que a Image... 4 anos. Não, cara, quase 8. 8. Não era mensal? Tudo bem Teve lá os intervalozinhos, assim. Era isso que eu ia te explicar. Sim. Porque a gente trabalha assim, não que exista folga ou férias. Existem janelas. E a gente encaixa ela dependendo de como a gente está com o ritmo do trabalho. Entendi. Então, como eu falei para você lá atrás, a gente faz 5 números, encaderna. Nesse mês que solta o encadernado, a gente antecipa o trabalho da próxima próxima temporada, vamos colocar assim. Então, quando tem encadernado, não tem a edição do mês. Não. Aí sai o encadernado, que dá uma janelinha aí. Exatamente. E aí, quando a gente acumula um tempinho de produção, a gente consegue ajustar algumas coisas. Então, por exemplo, por conta desse trabalho, eu fui convidado a participar da Convenção da França. Olha, que legal. Entendeu? E foi fenomenal, porque, sem brincadeira, foi o negócio mais surreal, assim, porque tem então... Primeira vez que você foi numa convenção na Europa? Sim, foi. Então, e surgiu o convite, né, lógico, por e-mail, né? O pessoal da Skybound falou assim, o gibi tá tendo boa resposta na França. Olha só. E vai sair uma edição especial e eles querem preto e branco para valorizar o teu desenho. Olha. Eles não querem cor. Que demais. E eu falei, caralho, porra, valeu, França. Firmezaça, vocês foram muito pica. E de quebra o autor aqui, e aí, por ocasião do... E eles não só vão fazer isso, como eles querem que você faça uma turnê de assinatura. Olha que demais. Você não quer outra vida. Como que é? A gente falava assim, né? Trabalhei com o pau batendo na testa, né? Porque a empolgação é absurda, né, mano? Você recebeu um convite desse tamanho. Então, e aí era divertido porque... Mas eu não sabia também o que era fazer convenção francesa, cara. Porque é trampo. Mas o que não é trampo nessa vida? Mas veja só. É um tipo específico de trampo. É do caralho, beleza? Deixando isso daí bem claro. Claro. Né? Ainda mais você vai falar assim, porra, mano, pra você que sempre gostou de arte clássica, né? Tá na Europa ia ser a melhor coisa do planeta, certo? E tá certinho mesmo. Sim. Presente dos deuses. Aí, só que lá eles têm uma tradição diferente. Então eles chamam você pra livraria, pra assinar. Só que o assinar é fazer um sketch, fazer um desenho. Não é autógrafo, é um desenho mesmo. Então, só que aí você começa às 2 da tarde e termina às 8 da noite. Nossa.
Puxado. Mas foi inesquecível, né? Foi inesquecível. E eles foram muito legais, porque, cara, fui mega bem recebido. Ai, que demais. Pagaram minha passagem, pagaram a minha hospedagem. Tudo garantido, tudo pagaram garantido. Todo o rango e me deram dias de folga. Olha. E eles ainda perguntavam, você quer folgar em que cidade? Você quer... Você ainda tem direito de descansar em outras cidades. E ele falava assim, pensamos em colocar mais dias disponíveis para você aproveitar mais Paris. Sim. Você gosta? Você concorda? Olha. Cara, não. Cara, isso entendeu? É de tirar o chapéu. Tirar o chapéu. E na hora que eu recebi esse feedback dos caras, eu sabia que eu ia ter que trabalhar pra caralho. Eu falei assim, não, firmeza. Eles colocaram tanta fé no meu trabalho que eu vou fazer o máximo possível para... Porra, teve um francês que viajou 4 horas e meia. 4 horas e meia. Para vir pegar uma assinatura minha lá na cidade de Lyon. Olha. Que tem uma puta Comic Shop linda. Te marcou, imagina ele, né? Aí eu falei assim, quando o dono da livraria veio falar, esse cara estava viajando e tal, ele é cliente da loja e ele ama o teu trabalho. E ele veio pegar a assinatura com você. Eu falei, então beleza, eu vou fazer um desenho melhor para ele, beleza? E fiz, cara. Toda vez que tinha assim uma janelinha ali que eu conseguisse... Você ia burilando o desenho dele, né? Não é isso? Total. Cara... Então, assim, eu fui aumentando o desenho dele, fui detalhando, botando então, quando ele chegou, tava aquela... Tava diferente, entendeu? Próximo, Danilo. Vamos dar uma corridinha aqui. Mas isso já está no final. Isso são os cards, não, isso daí são os cards que eu falei para você. Vamos fechar com eles. Que eu fiz junto com o museu. Nossa, o trabalho de guerrilha, né? Vamos pro próximo, Danilo. Já são os cards, né? Fiz pintado, né, cara? Já se nota uma diferença, né? Wolverine e o Venom. Nossa, sensacional. Vamos pro próximo, Danilo. Acho que aqui já é a maneira do respeitável público te encontrar no mundo virtual, né? Uma pessoa do mundo real pelo mundo virtual. É @andrei.bressan com N no final. ANDREI.BRESSAN. Ô Andrei, desculpa a corrida no final aqui. Não tem problema. Mas eu queria concluir com uma... Já que a gente falou da dificuldade da gente orientar, às vezes involuntariamente, né, os jovens talentos, eu imagino que não é todo mundo que tem essa predisposição a incentivar um talento. Por outro lado, nós sabemos o quanto a gente rala para chegar em determinados estágios de carreira, né? Então, ser um cara legal. Muito obrigado. Embora seja por força de temperamento, de circunstâncias e principalmente de muitas horas de trabalho, um ser meio levemente ermitão. Eu tô brincando, você não vai me dar uma porrada, porque a gente se conhece há 30 anos, né? Tomo certas liberdades. Mas o que você diria para alguém nesse mundo de internet, que as publicações estão começando a perder impacto, queira a gente ou não, o impresso, né? Para alguém que ainda vislumbra o caminho, não digo nem de quadrinhos, os seus, da sua linha, mas de ilustração mesmo. O que você diria? Em termos de internet, como alguém pode começar uma carreira? Né? Bom, a gente só pode falar do que conhece, né? Claro. Então, você vai dar o depoimento que é uma pessoa forjada num tempo que não é o de hoje. Né? Então vamos lá. Vamos partir desse princípio. Se esse negócio, de fazer imagem, de representação, de contar história, se esse negócio perturba a tua cabeça, você não vai se livrar disso daí, entendeu? Né? É a tal da obsessão. Então, abraça o leitão, sacou? Dorme com ele. Acabou. Sim. É muito simples. Vá procurar gente que te ajude a atingir o que você quer. Sim. O caminho é pauleira, sempre vai ser. Só que se é isso que você quer de verdade, você vai ter combustível para queimar pro resto da vida. Entendeu? Você não vai se abater com as dificuldades, você vai criar casca, né? Eu costumo falar bastante também assim, tem hora, cara, que você trabalha na força do ódio.
Sacou? É verdade. Porque, assim, ó, com amor você começa. Sim. Mas nos dias que você tem que trabalhar, que nem um filho da puta, você liga o ódio mesmo, entendeu? Você fala o modo ódio. Você fala, eu preciso matar isso aqui. E aí você... Aquela energia do ódio mesmo. Mas você é um ser muito construtivo. Eu fico admirado. Mas é um jeito... Bom, para quem fez Monstro do Pântano, eu só podia esperar uma resposta dessa, né? Não é um jeito construtivo de você trabalhar na força do ódio. Exato. Em vez de você arrebentar a cara do coleguinha, você... Vamos canalizar pro trabalho. Tenho exatamente. que terminar essa página aqui. E ainda tem mais 29 para fazer. Tudo bem. Bom, você sobreviveu Sim. a essa maratona com a sua obsessão, o seu temperamento ermitão e tudo mais, mas acima de tudo, persistência, garra, talento. Parece coisa de coach que eu tô falando, mas... Os coaches podem dizer coisas que batem na gente profundamente. Esse é o problema, né? A tangência com a realidade que é o problema, né? Exatamente. Seja qual emissário trouxer essas características aí da gente vencer com o que a gente faz, né? Com o que a gente gosta, que a gente ama, né? Você é um exemplo disso. Tenho orgulho de ser seu amigo. Muito obrigado, senhor. A gente se vê esporadicamente, mas a gente sabe que cada um está no seu canto lá e torcendo uns pelos outros, né? Valeu, muito legal. Que vale. E vai ter parte 2, você não escapa. Deixa Quem sabe no ano que vem, né? Deixa pra mim. Quando Deus você quiser, tiver no outro período. Vai ter mais história para contar. Quando tiver outra janela aí, você tá aqui de novo. Deixa pra nós. Combinado. Isso aí. É isso aí, pessoal. Mais uma pessoa ilustre aqui no nosso ilustre podcast. E teremos mais pessoas. 8 da noite, às 20 horas, no canal do YouTube da TV Metropolitana de Piracicaba e também no canal próprio do Ilustre Podcast. E estamos com a nossa agenda dos novos episódios sempre, toda semana, no @ilustre.podcast no Instagram. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Até semana que vem.